Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, gostaria de fazer uma relação entre a primeira leitura de hoje, retirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, e o Evangelho. Pois bem, na primeira leitura de hoje, o contexto é o seguinte: os cristãos de Jerusalém estavam passando por uma grande necessidade material, e os cristãos de Corinto, os coríntios, os cristãos de Corinto tiveram a ideia de fazer uma coleta. Disseram a São Paulo: vamos fazer uma coleta para ajudar os nossos irmãos que estão lá em Jerusalém. E São Paulo disse: tudo bem, ótimo, gostei da ideia. Então, vamos juntar, e no próximo ano nós iremos levar para a igreja de Jerusalém. E o tempo passou. Os meses se passaram, e a igreja de Jerusalém e a igreja de Corinto nada fazia. Eles que tiveram a ideia. Eles que eram financeiramente muito melhores do que todas as outras igrejas. Era uma igreja rica. E São Paulo, então, percebeu que aquela boa vontade primeira tinha se tornado fumaça, que não tinha se concretizado. Então é esse aqui o contexto dessa primeira leitura. São Paulo, então, escreve aos Coríntios, aqui na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, e ele diz, então, tendo isso em mente, ouçamos aqui novamente: irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia, aquelas para quem São Paulo escreveu as cartas e nós temos, são Filipos e Tessalônica, que eram igrejas muito pobres, que eram igrejas que tinham passado por uma grande perseguição. Então São Paulo vai e diz: olha, eu quero que vocês saibam, está escrevendo para os coríntios, eu quero que vocês saibam, que vocês conheçam a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio a grandes tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Isto é, mesmo eles em meio ao sofrimento, eles foram muito generosos. Uma coisa que geralmente não acontece, né, meus santos? Quando uma pessoa está sofrendo, a atitude carnal,
carnal aqui, compreenda, atitude animalesca, atitude primitiva, é o que? Quando você está sofrendo, você só pensa em si, nos seus sofrimentos. Uma pessoa com o dente doendo, ela não pensa na dor de cabeça dos outros, ou nos outros que também estão sofrendo dor de dente. Elas pensam que só elas estão com o dente doendo. Então, ela fica ensimesmada. Pois bem, isso não aconteceu com as igrejas da Macedônia, que estavam sofrendo, que estavam passando por tribulação, que eram pobres, mas estavam preocupadas, as igrejas da Macedônia, estavam preocupadas com a igreja de Jerusalém, que estava passando por uma grande dificuldade. Isso é ação do Espírito. Isso é ação do Espírito Santo. Quando você sai de si, quando você é movido pela caridade, quando você se esquece de si mesmo e se lembra do outro. Mas continuemos aqui. Então São Paulo fala aqui, com efeito, em meio a grandes tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Eu sou testemunha, diz São Paulo, de que esses irmãos, segundo os seus recursos, e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta. São Paulo diz, não precisa. Vocês estão em dificuldade. E eles insistiram, nós queremos ajudar. E quando eles ajudaram dando muito além do que aquilo que São Paulo esperava que eles fizessem. Então, o que é que movia o coração desses macedônios, da igreja de Filipos e da igreja da Tessalônica, a igreja da Bereia também, mas nós não temos nenhuma carta de São Paulo aos cristãos para esta região. Então, para nós ficam mais claros os cristãos de Tessalônica e de Filipos. O que é que movia o coração deles? Ao ponto de eles experimentarem alegria. Eles não estavam fazendo esta doação apenas movidos pelo dever. Vocês ouviram aqui. Com efeito, em meio a grandes tribulações, a sua extraordinária alegria. Eles faziam aquilo com muita alegria. Então existia algo de espiritual. Então São Paulo, então, vendo aquela situação, aquele exemplo, ele envia Tito para os cristãos de Corinto. Diz aqui, versículo 6. Por isso, solicitamos a Tito que, assim como a iniciou, ele leve a bom termo entre vós esta obra de generosidade. Vocês disseram que iam ajudar, vocês ajudem. Vai ficar muito feio se vocês que tiveram a ideia, se vocês que são mais ricos do que os outros, se vocês não fizerem nada. Por isso estou enviando Tito, para que ele termine esta obra de generosidade. E aí São Paulo vai e ainda acrescenta isso. E como tendes tudo em abundância, a igreja de Corinto era a igreja mais carismática. Era a igreja mais expressiva das igrejas, daquelas dioceses, diríamos hoje, fundadas por São Paulo. E como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo e a caridade de que demos testemunho, procurai também ser abundantes nesta obra de generosidade. Não é uma ordem que eu estou dando, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade, que eu vos lembro a boa vontade de outros. Então eu estou falando da generosidade de Filipos e de Tessalônica para despertar a generosidade de vocês. Mas isso, e conclui São Paulo, não era nem necessário.
porque na verdade conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que de rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por causa da sua pobreza. Então quer dizer, quem tem Jesus, quem conhece Jesus, já tem tudo, já tem todo o exemplo de generosidade. Pois bem, meus irmãos, vem então aqui esta pergunta que já foi respondida. O que movia os cristãos na Macedônia para tanta generosidade? Era a experiência do amor de Deus. Quando se experimenta o amor de Deus, tudo muda. Quando a pessoa experimenta o amor de Deus, a generosidade brota espontaneamente e brota como alegria e necessidade. Isto é, você experimentou, você viu o quanto Deus é bom, é generoso, é misericordioso, é paciente. Você sabe, você experimentou que tudo que você tem e você é, os seus dons, os seus bens, o seu tempo, tudo isso você de Deus recebeu. Então o desejo de partilhar brota espontaneamente. Você tem necessidade de ser bom. Por quê? Porque Deus foi muito melhor para comigo. Quando você perdoa alguém, quando você dá algo a alguém, quando você gasta o seu tempo, a sua vida em prol de alguém, você faz isso como resposta. Isto é, Deus fez muito mais por mim. Deus me perdoou muito mais. Deus me deu muito mais. Deus se gastou muito mais por mim. De modo que aquilo que eu faço pelo meu irmão está sempre aquém daquilo que Deus fez por mim. Então você quer fazer cada vez mais, né? A medida do amor é amar sem medidas, né? Você quer amar cada vez mais porque Deus me amou muito mais. E quem ama não sabe calcular. Por quê? Porque Deus, quando me amou, Deus me amou com generosidade. Então eu quero amar dessa maneira também. É por isso que no evangelho de hoje, que no versículo 44, nós ouvimos, né, Jesus dizendo: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai pelos que vos perseguem. Ora, por que Jesus está dizendo isso? Se você ouve este mandamento e diz: nossa, eu tenho que amar quem não presta. Nossa, eu tenho que amar quem me calunia. Nossa, eu vou amar aquela pessoa que não vale um tostão. Ah, é muito difícil. É, se você acha que o seu amor é a atitude primeira, este mandamento se torna esmagador. Mas se você se recorda que você é chamado a amar o inimigo, para você se unir ao coração de Jesus, que nos amou quando nós éramos seus inimigos, você se alegra, porque você sabe que você é chamado a uma grande vocação, a se unir a Jesus e a amar com o coração de Jesus. Então vamos lá, meus irmãos, vamos pedir ao Espírito Santo. Lá no Evangelho de São João, Jesus diz que o Espírito Santo vem para recordar e para ensinar todas as coisas. Peçamos ao Espírito Santo para que Ele nos recorde o quanto somos amados. E aí o desejo de amar de volta brote com espontaneidade. Para que o Espírito Santo nos ensine o quanto somos amados. Que nós somos tão superficiais, que somos capazes de olhar para um crucifixo com certa indiferença, com certa distância, e não nos comovemos. Nós somos capazes de acordar todas as manhãs, respirando, vendo, andando, e nem nos damos conta de agradecer, porque o Senhor
nos sustenta no seu amor. Nós olhamos todas as coisas que existem, que para nós foram criadas, e nós achamos que Deus não fez nada além do que a sua obrigação de criar o mundo inteiro para mim, porque eu sou muito bom e maravilhoso. Isto é, não brota gratidão no meu coração. Você sabe por fé que você é chamado para o céu, para viver com Deus por toda a eternidade, e você não se encanta e não se dobra em ação de graças, dizendo: misericórdia e piedade é o Senhor. Como Deus é bom, Ele quer chamar este traste aqui para viver com Ele por toda a eternidade. Ele me escreveu uma carta de amor. A palavra de Deus, Ele quer que eu o conheça, para que eu possa amá-lo. E eu nem me comovo com a grandeza do amor de Deus, que se digna a voltar a sua atenção para mim. Eu vou receber o seu corpo, sangue, alma e divindade. Deus se fez coisa, alimento. Deus se apequenou de tal maneira para que eu pudesse consumi-lo, para que Ele pudesse ser a minha força, o meu alimento. E eu não verto lágrimas diante dessa verdade. Nós precisamos, meus santos, conhecer o amor de Deus. Nós precisamos compreender cada vez mais profundamente o amor de Deus. Na oração coleta da missa de hoje, a missa em honra à Divina Misericórdia, nós pedimos isso. Olha aqui. Deus de imensa misericórdia, cuja bondade é um tesouro infinito, aumentai benévolo a fé do povo a vós consagrado, para que todos compreendam melhor. Para que todos compreendam melhor o amor que os criou, o sangue que os redimiu e o Espírito que os regenerou. Peçamos, meus santos, peçamos a Deus essa graça ao ouvir a sua palavra. Peçamos a Deus esta graça na nossa oração pessoal. Peçamos a Deus esta graça ao recebermos o sacramento, a Eucaristia, para que quanto mais claro e presente for o amor de Deus na nossa vida, mais fácil, necessária e feliz será a nossa resposta em generosidade e em amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.